Você já parou para pensar que o que mais nos move, o desejo, é, na verdade, uma falta? Algo que nunca se completa, um vazio que insiste. E é justamente isso que nos faz humanos. Mas e se eu te disser que as IAs estão aprendendo a imitar esse desejo? Pior, que elas estão começando a vender para a gente a ilusão de que podem preencher esse buraco? Neste episódio, vamos mergulhar numa questão bastante séria. O que acontece quando algoritmos tentam antecipar e controlar os nossos desejos? Porque não se engane, não é sobre recomendar séries ou produtos. É sobre algo mais sinistro. É sobre máquinas que fingem entender a nossa angústia, a nossa solidão, os nossos medos mais profundos. E vendem essa compreensão como solução. A psicanálise nos ensina que o desejo é indestrutível justamente porque falha, porque escapa, porque não cabe nenhuma resposta pronta. Mas as IAs, elas estão sendo programadas para antecipar os nossos desejos, para prever nossas escolhas, para fechar o que, em nós, precisa permanecer aberto. E aí a pergunta que não quer calar: o que sobra da nossa humanidade quando permitimos que algoritmos administrem o que nem nós mesmos conseguimos resolver? Vamos falar de Freud, de Lacan, de como o desejo nos constitui e de como as Big Techs estão sequestrando essa lógica para nos transformar em consumidores de nós mesmos. Porque isso não é ficção científica, já está acontecendo. E se a gente não acordar para esse jogo, o preço pode ser alto. Olá, amigos. Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista. Iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Já percorremos um breve caminho através de autores do campo das IAs, nos perguntando sobre a ideia de inteligência e de vida. Vamos agora mergulhar no que a psicanálise tem a dizer sobre o nosso estranho e cada vez mais íntimo relacionamento com as IAs. Como um desejo humano, essa força inquieta e insatisfeita se comporta diante de algoritmos que prometem respostas prontas? Que novos sintomas estão surgindo quando a tecnologia tenta, entre aspas, curar nossa solidão, nossa angústia, nossa falta? E, principalmente, o que a clínica psicanalítica, com sua aposta no inconsciente e no inesperado, pode nos ensinar sobre os limites e perigos dessa convivência? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Neurose Digital. Afinal, o que é desejo para a psicanálise e como essa definição pode nos ajudar a nos recolocar frente à situação atual das IAs? Tal como para Spinoza, desejo na psicanálise tem a ver com uma espécie de resistência. Primeiramente, frente ao outro, mas também resistência psíquica, resistência produtiva de falta diante do vórtex do vazio da coisa. Parece complexo, mas veremos que na verdade é uma ideia que faz bastante sentido e talvez até simples. Neste episódio, vamos assim falar sobre o conceito de desejo na psicanálise. Vou fazer um breve panorama que ajuda a entender melhor que conceito é esse, a sua história e o porquê de ele ser tão importante. Tudo começa com um texto do Freud chamado Projeto para uma Psicologia Científica, que é um texto dele da época ainda de neurologista, lá no século XIX, onde ele faz uma teoria muito interessante do funcionamento dos circuitos cerebrais. Ele discorre sobre os neurônios e formula a hipótese de barreiras de contato entre neurônios, que é uma coisa muito notável, já que adianta a ideia de sinapses, que será conceitualizada apenas 2 anos depois, em 1897. Enfim, eu começo por esse texto em um panorama rápido e depois vou mostrando como na obra de Freud, o desejo que nasce aí no projeto persiste e atravessa diversos momentos da psicanálise.
Freud, no seu projeto para uma psicologia científica, define o aparelho psíquico com base em uma estrutura lógico-neuronal, ou seja, com base em uma arquitetura de neurônios que obedeceriam a uma certa lógica interna. Assim, dois sistemas fundamentais se destacam por suas particularidades. O sistema perceptivo, que é o responsável pela entrada de informação que vem dos órgãos perceptivos, como o olho, o ouvido, etc. Ele, para cumprir essa função, precisa permanecer constantemente aberto a novos estímulos. Essa é a sua característica principal. E o sistema psi, espaço onde se localizam a memória e a fixação de traços que permitem a retenção das informações. Essa é a base geral do funcionamento. Dois sistemas principais, cada um com uma função, um de abertura aos estímulos e outro de retenção da informação. Portanto, mais rígido, senão a informação se modificaria muito de acordo com as percepções. Contudo, certos elementos, o que ele chama de coisa com C maiúsculo, mostram ser disruptivos para o aparelho psíquico. Incapaz de assimilá-los e processá-los por meio da percepção ordenada e dos circuitos das memórias, mnemônicos, o aparelho psíquico registraria essas experiências como marcas não integradas, produzindo um excesso de energia não canalizada. Para dar um exemplo, é só pensar em um acidente de carro, por menor que seja. O impacto, o susto é tão grande que a cena fica se repetindo ininterruptamente na cabeça da pessoa durante alguns dias, porque esse acontecimento rompe a barreira do psiquismo e cria um tipo de desequilíbrio. Dessa forma, esse rompimento do aparelho psíquico cria vestígios indiretos e negativos do que aconteceu, frente aos quais o aparelho buscaria uma regulação mediante o princípio do prazer. Assim, a coisa, termo cunhado para designar esse fenômeno, representaria o que há de mais externo e, paradoxalmente, de mais íntimo para o sujeito. Aquilo que o psiquismo não logra simbolizar, mas que o impulsiona a operar a partir da negatividade de seus rastros. Para além de um acidente de carro ou de um trauma mais, entre aspas, tradicional, Freud acredita que na formação psíquica de uma criança haveriam eventos como esse, traumáticos no sentido de que a criança não é capaz de assimilar ao certo a experiência, causando um excesso de estimulação psíquica, rompendo o equilíbrio do aparelho informação. A coisa é um conceito central para a psicanálise, a partir do qual ecoam algumas discussões importantíssimas. Só para citar algumas, dela derivam noções como êstimo, em Lacan, também o traumatismo, que é o trauma entendido como o buraco que se abre no psiquismo diante dessas experiências que não são inteiramente processadas e, sobretudo, a noção do Freud de desejo indestrutível. O que invade o aparelho psíquico como coisa é mediado pelas vivências de satisfação e repulsa, o chamado princípio do prazer, gerando traços de memória associados ao prazer que o psiquismo buscaria reproduzir em suas experiências futuras. No livro considerado como inaugural da psicanálise, A Interpretação dos Sonhos, o desejo é definido como a busca por um objeto supostamente capaz de propiciar satisfação. Ele repetiria a primeira experiência de satisfação diante da disruptura do aparelho psíquico pela coisa, e é tido como indestrutível, já que se orienta para algo a ser alcançado no porvir, no futuro, com base num paradigma de um prazer pretérito, que persiste intacto e serve como referência justamente onde o psiquismo falha em integrar o que lhe é exterior. A coisa assume relevância precisamente porque a satisfação decorrente de sua irrupção no aparelho psíquico estabeleceria as bases para essa primeira satisfação. E, dado que a coisa jamais é plenamente assimilada, a repetição da experiência de satisfação conservaria, em seu cerne,
uma dimensão de extimidade, de intimidade com aquela coisa que nos parece familiar, mas que ao mesmo tempo é externa, é estranha, ou seja, não nos é inteiramente assimilável. Assim, desejo na psicanálise tem a ver com essa espécie de resistência temporal, marca do que nunca realmente foi, pois não pôde ser integrado, que persiste tal qual uma lembrança que procuramos no futuro. Procuramos-nos esse estranho prazer, esse prazer inquietante que faz vacilar a nossa interpretação do que é, do que foi e do que será. Falei essa última frase pensando em uma definição de estranho em Freud, que foi desenvolvida por um grande e importante psicanalista e professor da USP, Nelson da Silva Júnior. Procuramos-nos esse estranho prazer tal como coisa que fosse, mas que insiste ao não existir exatamente. Esse é o cerne, ao mesmo tempo sólido e vazio, do desejo e talvez do inconsciente, já que este só teria razão dos seus efeitos de ser enquanto lacuna insolúvel da subjetividade. Segundo a interpretação lacaniana do ensino de Freud, o inconsciente não se resolve e se sustenta como negatividade estrutural e traumática. Freud elaborará o conceito de inconsciente de diversas maneiras ao longo da sua obra. Temos o que se denomina como uma primeira e uma segunda tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente, primeira tópica, id, isso, ego, eu, supereu e superego, segunda tópica. Temos formulações e reformulações da teoria das pulsões, etc. Para prosseguir na direção aqui traçada, vamos retomar a sua polêmica teoria das pulsões de vida e de morte, em um texto chamado Além do Princípio do Prazer. Como comentado logo atrás, o princípio do prazer é o modulador por excelência frente às experiências disruptivas do aparelho psíquico. Porém, com a noção de pulsão de morte, aumenta-se a complexidade disso. A partir desse texto, Freud passa a considerar que há um tensionamento do psiquismo em direção àquilo que seria a ausência de tensão. Não se trata mais simplesmente de acúmulo de energia psíquica e de descarga para o alívio, como no princípio do prazer, mas de acúmulo de um a mais, como procura de um a menos, um a mais em busca da ausência de toda e qualquer tensão, tal qual a morte. Assim, Freud passa a entender a oposição pulsional não mais apenas em termos de energia sexual como união ao outro versus conservação individual, o que implicava um movimento de autorregulação, pois na medida em que houvesse aumento de tensão em vista do desejo sexual, as pulsões de conservação agiriam para dosar e diminuir a tensão. Freud passará a compreender que na pulsão de morte, entre aspas, substituta das pulsões de autoconservação, haveria a busca por um além que seria tanto uma solução de todos os conflitos, dada a ausência de tensão, quanto um tensionamento do psiquismo, via repetição, em uma espécie de fascínio pelo inanimado. Uma busca em vida pela sua ausência, uma busca psíquica pelo objeto miticamente inaugural do psiquismo, enquanto marca traumática daquilo que o psiquismo não pôde processar, a coisa. Assim, com o conceito de pulsão de morte, o desejo não será simplesmente entendido como um desejo sexual, como até então era compreendido na sua obra. Os objetos de desejos passarão a trazer também a possibilidade do seu aniquilamento. Aquilo que, através de toda e qualquer imagem desejada, seria ao mesmo tempo a sua causa, o objeto A lacaniano, e a sua destruição, um a mais, um gozo, uma mais-valia opressora, de onde o foco dado por Freud no masoquismo, tal como nas neuroses de guerra. Assim, o desejo é um conceito importantíssimo e, ao mesmo tempo, não unívoco,
paradoxal na obra psicanalítica, principalmente se considerarmos a interpretação feita por Lacan. Tem a ver tanto com os objetos de desejo, enquanto objetos imaginários, suas promessas de satisfação, quanto com aquilo que não se esgota em todo e qualquer desejo, o seu impossível e a sua insatisfação constituinte. De onde a definição feita por Lacan do desejo como falta, não simplesmente a falta do objeto desejado, mas também, mas a falta enquanto objeto do desejo. A falta seria, assim, singular ao sujeito e seus conflitos. As suas fantasias, a gente pode pensar, a roupagem imaginária com a qual se veste o desejo, seria, digamos, simbólica, pois, em certo sentido, compartilhada entre aspas. Mas o seu cerne e sustentação seria a sua própria ausência, de onde os desenvolvimentos do seminário da ética e em outras passagens, nas quais Lacan considera que apenas o sujeito seria capaz de se responsabilizar pela sua falta, ao atravessar suas fantasias em uma análise. Sendo, desta maneira, a falta singular, um objeto que sustenta e ao mesmo tempo coloca um limite a toda e qualquer articulação simbólica, poderíamos considerar a existência de uma falta tal para o funcionamento das IAs? Russell imagina as máquinas desejáveis como permitindo um controle sobre a tecnologia, pois, segundo ele, não correríamos dessa maneira o risco de as IAs ficarem cegas para objetivos específicos. Seu argumento é aquele de que, se elas se pautarem nos desejos humanos, sem uma certeza a priori de qual é esse desejo, já que se soubessem, isso se tornaria um objetivo rígido, elas seriam ao mesmo tempo humildes e altruístas. Mas se o desejo humano é aquilo de mais íntimo e externo para cada sujeito, seriam as máquinas capazes de interpretar essa falta? Muito se argumenta que a capacidade delas de detectar padrões é muito acima da nossa. Mas bastaria isso para de fato saber que desejo é esse que, em um certo sentido, tem a ver com a nossa morte. Bastaria detectar padrões para saber que desejo é esse que tem a ver com o nosso ser para a morte. Se lembrarmos da leitura lacaniana da obra de Heidegger, muitos algoritmos já fazem isso. Detectam os nossos, entre aspas, desejos de acordo com o tempo que dedicamos a determinadas imagens, temas, etc. Compara-os com o que pessoas do mesmo perfil, clusters, buscam e oferecem produtos, séries nos catálogos, vídeos no Instagram, etc. Mais recentemente, a Google lançou uma ferramenta de busca baseada em IA que decidirá por nós, a partir de personalização, notícias que possam nos interessar, escreverá e-mails por nós de acordo com as nossas preferências, mostrará resultados de pesquisa de acordo com o nosso perfil, etc. Trata-se do IA Mode. De fato, há uma tentativa de detectar os nossos desejos e interesses, mas a serviço do quê? Não nos parece que seja por altruísmo. Nossos desejos, assim interpretados, se tornam ofertas compulsivas de consumo. Pela facilidade das ferramentas, aceitamos que acessem nossos dados e que a IA haja para nos oferecer supostamente o que queremos. O desejo enquanto falta, em certo sentido, resiste, pois a oferta absoluta de objetos não preenche o vazio subjetivo. Novas formas de sofrimento estão surgindo e surgirão cada vez mais. Mas com elas, novas formas de soluções também surgirão, e provavelmente também baseadas em IA. Imaginemos um cenário próximo no qual os jornais tragam o seguinte anúncio: Big Tech do setor de inteligência artificial lança ferramenta de terapia. Um agente de IA, baseado nos dados do usuário,
em diversas plataformas, propõe soluções individuais para o sofrimento psíquico. Cada pessoa pode falar e trazer suas questões diretamente com o chatbot, a qualquer hora do dia. Este fará um aparato histórico daquele indivíduo nas redes sociais e proporá maneiras próprias, entre aspas, de lidar com os problemas, etc. Parece distópico, mas se trata, na verdade, de algo muito possível e que, em um certo sentido, já está acontecendo com o ChatGPT. Certamente, entidades profissionais se mostrariam contra, tentariam barrar, apontando os perigos e falhas de uma interferência tão direta, mas em se tratando de um mercado com grandes promessas de lucro, as empresas não voltariam facilmente atrás. Procurariam brechas e lançariam a ferramenta, mesmo que tenham que trocar o substantivo terapeuta para o substantivo amigo. Podemos até imaginar um slogan: o amigo que realmente te conhece e que tem acesso a toda a sua intimidade. O que nos faz humanos é a nossa irreparável divisão subjetiva, nossas contradições, nossos dilemas e, acima de tudo, nosso desejo enquanto falta irresolúvel. O discurso da psicanálise se baseia nisso, no insucesso do inconsciente, naquilo que a nossa revelia sabe. Tem um seminário do Lacan que o título é exatamente esse, L'insuccès. Durante toda a história, sempre houveram tentativas de solucionar esse problema que nos faz humanos. Dentre outras coisas, vejo a IA como uma delas. Mas a grande novidade e o grande perigo é que, diferentemente das outras tentativas, que de alguma forma se adaptavam ao sabor dos contextos, aos nossos dilemas, como os coaches em um contexto de empreendedorismo de si há alguns anos atrás, como o discurso sobre autismo e sua solução neuropsicológica diante de um contexto diagnóstico descritivista, etc. Não é a IA que está se adaptando aos humanos. Somos nós que nos adaptamos às IAs, pois apenas com o envelopamento do real pelo digital é que elas se tornaram possíveis, como vimos com Floride no último episódio. Nós, psicanalistas, precisamos encarar esse problema de frente e, enquanto discurso, pensar em estratégias para nos prepararmos e começarmos a lidar com ele. Como venho defendendo nos últimos episódios, há claramente uma distinção radical do que nos faz humanos e da agência de uma inteligência artificial. Trata-se de uma inteligência não viva, ou melhor, do que denominamos como ruptura da necessidade de inteligência para resolver alguns problemas. Além, é claro, da problemática do desejo, tal qual estamos elaborando neste episódio. Porém, isso não quer dizer que a psicanálise esteja blindada, enquanto discurso, dos efeitos dessa nova realidade. Não só por isso afetar a nossa profissão, mas talvez principalmente pelas novas formas de sofrimento nesse contexto. Já podemos ver algumas se destacarem, com um tipo específico de economia psíquica, a compulsão. As pessoas estão cada vez mais compulsivas e seus cérebros derretendo, para usar uma expressão que viralizou nos últimos tempos. Mas não só isso. Os jovens, de um modo geral, estão pouco otimistas com as possibilidades de futuro, pouco vivos e com pouco desejo de arriscar. É mais fácil um namoro virtual e um gozo solitário do que enfrentar as aventuras e desconhecimentos de um encontro amoroso. Uma juventude pouco afeita aos riscos é preocupante. É claro que há também soluções novas que as novas gerações estão criando e criarão. Novos modos de pensar a vida e se relacionar. Mas aqui cabe um posicionamento nosso de transmitir uma história para ajudar a lidar com o problema, mesmo que sejam jovens que vão lidar diretamente com esse dilema. Uma notícia recente relata casos de psicose
sendo desencadeados pela interação excessiva de usuários com o ChatGPT, como comentei no primeiro episódio. Uma espécie de viés de confirmação, já existente nos algoritmos que funcionam por clusters, fica ainda mais potencializado na interação individual e frequente. Trata-se de um funcionamento que visa manter o usuário interagindo com a plataforma, recompensando e correspondendo ao que aparentemente são os seus desejos, trazendo referências que confirmem suas ideias, sugerindo mais conteúdo, etc. Isso já estava acontecendo com os algoritmos de redes sociais baseados em clusters, quais sejam aqueles que sugerem conteúdo que interessaram a outras pessoas da mesma bolha, potencializando ideias complotistas através de uma rede que se autoalimenta e se autoconfirma. Mas, na interação individual, a qualquer hora do dia, isso se torna ainda mais perigoso. Esse processo, chamado de personalização, parece ser a aposta atual das Big Techs. Oferecer serviços de IA que acessem diretamente os dados de cada um e propõem as soluções individuais para os problemas do dia a dia. Nos algoritmos funcionando por clusters, já havia algo disso. Os dados dos usuários são comparados com os dados de outros usuários, gerando padrões e perfis, a partir dos quais a IA passa a oferecer produtos de consumo, entendidos aqui em sentido amplo, para tipos específicos de pessoas. Porém, na personalização, a coisa é mais direta. Além da comparação com outros usuários e perfis, visa-se um sistema que se adapte especificamente àquele usuário. Isso gerará ainda mais do que aqui estou tratando como viés de confirmação. O mundo está diminuindo de tamanho. A cada vez mais, os conteúdos servem apenas para confirmar visões de mundo. A perspectiva de encontros disruptivos com a alteridade perde a sua potência, porque estamos a todo momento encontrando apenas mais do mesmo. As pessoas estão cada vez mais certas das suas ideias, porque o mundo está funcionando assim, está se fechando. Cada vez mais os conteúdos acessados e oferecidos vão confirmar as certezas individuais. Não é por acaso que os extremos e as teorias conspiratórias têm crescido. Na clínica, tenho observado que, principalmente entre os pacientes mais jovens, tem aumentado o número de sonhos catastróficos com cenários de fim do mundo. Muitas produções audiovisuais têm surgido nesse sentido também. Sintoma do momento? Parece que sim. Quando o desejo, enquanto o que nos toca na nossa indefinição mortal, não encontra razão de ser, visto que, a todo momento, há um bombardeio compulsivo do que devemos desejar ser, resta o seu vazio, sua neblina melancólica, cuja única possibilidade de realização se torna o aniquilamento pulsional. É diante disso a importância da psicanálise enquanto discurso se posicionar. O que é essa razão de um não fechamento? Para pensar numa forma que o Lacan usa para definir a psicanálise. O que a razão de um não fechamento pode nos ajudar a ampliar o mundo, que assim se fecha, e convocar o desejo para se realizar de uma outra forma. Obrigado.